E agora nós vamos para perguntas e respostas. Pastor, a nossa irmã Neuza, ela diz que ouviu no rádio que quem não é batizado com o Espírito Santo não vai subir com a igreja no arrebatamento. Eu tenho recomendado aqui, por várias vezes, que nós tenhamos cuidado com o que nós ouvimos em determinadas emissoras, com programas tidos como evangélicos, porque, como a nossa irmã aqui está mencionando, essa posição adotada pela pessoa que transmitiu, segundo essa informação, segundo a qual uma pessoa que não seja batizada com o Espírito Santo não vai subir com a igreja no arrebatamento. Isso não tem apoio bíblico. Logo, uma pessoa põe isso na mente, fica perturbada e prejudica a vida espiritual. Então, eu quero dizer em resposta que duas são as missões ou obra do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Isso nós tiramos do próprio ensino do Senhor Jesus Cristo. Primeira obra do Espírito Santo na vida de uma pessoa, que não seja crente, é convencer esta pessoa do seu pecado quanto à sua incredulidade com relação ao Senhor Jesus Cristo. No capítulo 16 de João, versículos 7 a 9, Jesus fala da necessidade dele ir para o céu, porque ele indo, viria no seu lugar aqui o outro Consolador. A palavra outro no grego é alon, que significa outro igual. Então Jesus não nos deixaria órfãos na sua partida, mas outro viria para cá. Então disse ele: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for o Consolador, não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então a missão do Espírito Santo junto ao homem aqui na terra era, primeiro, convencê-lo do pecado. Quando a pessoa se convence de que é pecadora, ela clama misericórdia para poder sair dessa condição e se envolver na vontade de Deus. E assim, o Espírito Santo atua. Quando falamos do Senhor Jesus Cristo, quando pregamos o Evangelho, e se dá o que nós chamamos conversão. Capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, versículo 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, concomitantemente, isto é, ao mesmo tempo em que o Espírito Santo atua na vida de uma pessoa, para que ele, ao se sentir pecador, tenha este sentimento de necessidade de salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e ao mesmo tempo ocorra o arrependimento, que é uma tristeza que invade o nosso coração ao sabermos que estamos agindo e vivendo fora dos propósitos de Deus. Então esta pessoa é salva quando é levada a aceitar a Jesus como Salvador e confessá-lo com os seus lábios.
se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tenho lido Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10 e o versículo 13. Nesta situação, esta pessoa está salva pelo Senhor Jesus Cristo. Se está salva, ela vai participar do arrebatamento da igreja. E ainda enquanto estamos aqui na terra, o resultado da nossa conversão pela atuação do Espírito Santo, que nos levou a aceitar a Jesus, nos leva a fazer uma declaração importantíssima, que está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo leva a pessoa à convicção de sua salvação na pessoa de Jesus. Quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em condenação, passou da morte para a vida. É uma experiência de todo crente. Tem a vida eterna, uma vida de comunhão com Deus. Não vai entrar em condenação em juízo futuro. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 1. E passou da morte para a vida. Vivia no pecado e se torna uma nova criatura, como Paulo declarou em Efésios 2, 1 a 3. Ele vos deu vida quando estáveis mortos em delitos e pecados. Mortos espiritualmente, separados de Deus, e agora passamos a entrar num relacionamento, numa intimidade com Deus, porque possuímos a vida eterna. Qual é a segunda obra do Espírito Santo? A segunda obra do Espírito Santo, com a indicação do Senhor Jesus, é que eles precisavam de poder para levar o Evangelho ao mundo pagão. Daí porque ao ressuscitar dos mortos, ele disse aos seus discípulos que fossem e dissessem o quê para os seus ouvintes? Que em seu nome se pregasse arrependimento e remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E no versículo 49, então, ele declara: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Qual é a segunda missão do Espírito Santo, agora não mais junto ao descrente, mas agora junto aos crentes? É revesti-los de poder, de autoridade para serem testemunhas de Jesus. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Se uma pessoa não é batizada com o Espírito Santo, ele deve buscá-lo. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então conclui Jesus: se um filho pede pão, o pai não dá uma pedra. Se o filho pede um peixe, não lhe dá uma serpente? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Vamos pedir, mas não é com isso que estejamos fora da bênção de Deus
e da salvação e da posse da vida eterna no Senhor Jesus Cristo. Pastor, Rubens de Cubatão, ele pergunta: quando uma pessoa cristã prega, mas não vive o evangelho, como proceder com este irmão? É preciso alertá-lo pessoalmente ou falar com o pastor? Deve conversar com a pessoa que notou esta situação considerada normal e não passar a já conversar com o pastor num tipo de delação. Mateus 18, versículo 15. O Senhor Jesus Cristo disse o seguinte: vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos sempre veem a face do Pai que está nos céus. Se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Então, se você, na sua acepção, admite que ele não está agindo corretamente, procure alertá-lo. E se ele atender o seu alerta, então esteja contente com isso. Agora é preciso que, por exemplo, se uma pessoa nota que alguém, um crente, por exemplo, fura uma fila, ele está vendo a fila e ele, em vez de entrar no final, ele entra no meio ou até avança mais. Não é uma atitude correta, é para um cristão. Ele tem que respeitar a fila onde está para ser atendido. Isso é falta de ética e não caracteriza um cristão. Então seria bom ter um livro chamado Ética Cristã, que dá esses conselhos práticos para que nós possamos agir com mais lisura em certas circunstâncias. Temos aqui o Rubens de Cubatão, que ele pergunta com relação a Mateus 16, versículo 22. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Bom, a Bíblia diz assim: não deis lugar ao diabo. Nós, às vezes, involuntariamente, porque não estamos irmanados com a posição, no caso de Jesus, qual é o propósito de Jesus? Ir a Jerusalém, lá ser preso, ser castigado, ser morto e, por fim, ressuscitaria ao terceiro dia. Pedro, tomando a palavra no propósito de defender a Jesus, como dizendo: eu estou do teu lado, jamais consentirei que isto ocorra. Para ele, a defesa de Jesus estava em primeiro lugar pela amizade que ele tinha, mas ele não estava irmanado com o propósito de Cristo, que veio a este mundo para salvar os pecadores, morreu por nós, foi sepultado e ressuscitou dos mortos. Não estando irmanado no centro da Bíblia, ele deu lugar ao diabo. Nós podemos errar como ele. Não quer dizer com isso que Pedro estivesse possesso. Possessão é o domínio da mente contínua. A pessoa perde a noção das coisas e fica subjugada por um espírito mau, maligno. Não é o caso de Pedro. Ele não estava ajustado ao propósito de Jesus e falou impensadamente, mas foi uma mensagem produzida pelo diabo, que queria livrar Jesus da cruz, porque por meio da sua morte nós somos redimidos.